Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tranquilo? Mais uma aula de química, né? Com muita alegria, satisfação. E estudar é muito bom, né, gente? É maravilhoso poder você ter a chance de aprender, de estudar. É muito bom. A aula de hoje é Química 2, módulo 2, tema 2, tá ok? Então, eu sempre gosto de retomar o assunto anterior para que você possa linkar os pré-requisitos da aula, ok? Então, nós falamos da última aula da questão do átomo e da estabilidade. Por que que um átomo perde elétron? Por que que um átomo ganha elétron? Ou por que que eles vão compartilhar, no caso, esses elétrons? Na verdade, tudo isso acontece seguindo uma regra, chama regra de Lewis, ou regra do octeto. É óbvio que toda regra tem exceção, né? Nós estamos, por enquanto, abordando a regra e que diz que o átomo adquire a estabilidade quando apresenta ou quando apresentar 8 elétrons na última camada, que eu chamei de camada de valência, ou 2 elétrons na camada K, ok? Observando aí a tela, você percebe que tem um exercício logo de cara, né? Mas vamos ver então o que acontece. Quando você mexe aqui com a tabela periódica, nós observamos o seguinte, que os átomos da coluna 1A, esses átomos, eles têm um elétron na última camada. Eles têm que perder esse elétron para ficar estável, ou seja, vão ter carga mais um. Se eu pegar os átomos da 2A, eles têm 2 elétrons na última camada. Para que eles fiquem estáveis, vão ter carga mais 2. Se eu pegar da 3A, vão aí ter 3 elétrons na última camada. Para que fiquem estáveis, vão ter que ter carga mais 3. Então, nesse contexto, você vai entender os átomos da família A. Um A tem um elétron, perde um, está estável. 2A tem 2 elétrons na última camada, perde 2, fica estável. Os da família 3A, né, no caso alumínio, por exemplo, né, o gálio, tem 3 elétrons na camada de valência, perdeu 3, ficou estável. Ao mesmo tempo, se eu pegar os átomos da família 5A, 6A e 7A, eles vão ter que ganhar elétrons para completar o octeto. Aí eu te pergunto, o que vem a ser o octeto? É apresentar 8 elétrons na camada de valência. Vamos ler então a questão? É o seguinte. Os átomos pertencentes à família dos metais alcalinos. O que seria então, pessoal, metais alcalinos, terrosos, né? Corresponde a qual família? A2A, ok? Então, ele falou de metais alcalinos terrosos e dos halogênios. Halogênio é justamente a família 7A, ok? Adquirem configuração eletrônica de gás nobre quando, respectivamente, formam íons com número de carga igual a... Ele quer saber o que, pessoal? Qual deve ser a carga para que esses átomos adquiram a estabilidade? Se você observar no que eu fiz o esquema aí, perceba que, ó, metais alcalinos aqui, terrosos, é o grupo 2A, que tem 2 elétrons na última camada. Para que fiquem estáveis, tem que ter a carga mais 2, ok? Aí 2A perde 2, qual vai ser a carga? Mais 2. Ao mesmo tempo, o da 7A, são halogênios, é da 7A, correto? Se você pegar, no caso lá, a tabela periódica, o da 7A, ele vai ter 7 elétrons na última camada. Para que adquira 8, tem que ganhar um elétron. Se vai ganhar um elétron, qual que é a sua carga? Menos 1. Portanto,
A questão aí está abordando justamente qual deverá ser a carga do metal alcalino terroso, que é esse aqui, e, ao mesmo tempo, qual deverá ser a carga de um halogênio. Então, tem que ser, respectivamente, mais 2 e menos 1. Pessoal, tranquilo? Percebeu que existe uma relação entre camada de valência e carga? Isso vai ser importante em que momento? Quando eu for trabalhar com ligação iônica. Ligação iônica é ligação entre íon. Se eu não conseguir determinar a carga de um íon, eu não vou conseguir desenrolar a ligação iônica, tá ok? Mais um exemplo aqui, um átomo X apresenta 13 prótons e 14 nêutrons. Ele quer saber a carga. Você sabe que se tem 13 prótons, ele também tem 13 elétrons. Na última camada, você vai perceber o seguinte, que na camada de valência, aqui, nessa última camada aqui, ó, você tem um elétron aqui, e aqui tem 2. Então, você tem 3 elétrons. Para que possa ficar estável, ele tem que perder os 3 elétrons. Ou seja, quando ele perder isso aqui, ó, ele perder isso aqui, ele passa a ter essa última camada. Conta para você ver aí, observe, 6 elétrons com 2 deu 8. Se o cara tem 8 elétrons, ele está de acordo com a regra do octeto. Pois bem, agora sim, nós vamos aplicar a questão das cargas. Ligação iônica, pessoal, o nome já diz tudo, né? É ligação que ocorre entre os íons. Ligação iônica é a ligação eletrovalente. A ligação iônica é uma ligação muito forte, muito intensa. Você quer ver uma comparação? Os compostos que fazem ligação iônica são sólidos. Todo composto iônico é sólido. O sal de cozinha é sólido. Ou seja, a interação entre os íons é tão intensa que o faz ser sólido, o torna sólido. Como é que se dá, então, a ligação iônica? Eu vou ter um metal de um lado e um ametal do outro. O metal tende a perder elétron e o ametal tende a ganhar esse elétron, ok? Essa ligação ocorre devido à atração eletrostática entre os íons de cargas opostas. Na ligação iônica, os átomos ligantes apresentam uma grande diferença de eletronegatividade, ou seja, são dois extremos da tabela. Temos um metal e temos um ametal. O metal tende a perder elétron e o ametal tende a ganhar elétron, ok? Ligação entre o sódio e o cloro. O sódio tem 11 elétrons, o cloro tem 17. Olha o sódio aí, distribuindo, né? Perceba que na imagem lá, pessoal, nós trabalhamos isso agora há pouco, né? O sódio, ele tem um elétron na última camada. Isso não o torna estável. Para que ele fique estável, ele vai ter que perder justamente aqui, ó, esse elétron aqui, ó. Aí ele passa a ter aqui 8 elétrons, tá vendo? Se eu pegar o cloro, observe que o cloro, ele vai ter aqui, ó, 7 elétrons na última camada, aqui, ó, 2 e 5, 7. Então, nenhum dos dois está estável, mas quando esse sódio joga elétron aqui para o cloro, o sódio perdeu elétron, ficou com 8. Está estável, está ok. O cloro ganhou elétron, passa a ter 8 também está ok. Então, é um arranjo que é bom para os dois. Perceba na imagem, o sódio tem um elétron na última camada. Vimos na configuração agora há pouco, né? Não está estável com esse um elétron. O cloro, se contar aí, temos aí 7 esferas azuis. Essas esferas estão representando justamente os elétrons.
como existe uma diferença de uma propriedade chamada eletronegatividade, o que acontece? O sódio perde elétron. Ao perder elétron, surgem cargas elétricas. Como as cargas são opostas, o que ocorrerá? Vai ocorrer atração entre eles. É uma atração do tipo eletrostática mesmo. E aí temos, portanto, o famoso cloreto de sódio, sal de cozinha. Pessoal, percebeu o que é então ligação iônica? É a ligação entre íons. O problema é o seguinte, se eu pegar um pedacinho de sal grosso, né? Sal grosso. Quantos íons tem ali? Deve ter ali alguns trilhões ou quatrilhões de íons. Você não vai pôr na fórmula o Na quantos são. Nós trabalhamos com a fórmula mínima, ou seja, eu tenho um sódio para um cloro. Se eu tiver 1 trilhão de sódios, vou ter 1 trilhão de cloros. Nós trabalhamos com a fórmula mínima, que na química chamamos de fórmula empírica. Fórmula empírica é a fórmula mínima, ok? Aí chegou onde eu quero mostrar agora para vocês. Como é que eu vou determinar essa fórmula mínima, né? Para os compostos iônicos, poderemos usar na obtenção da fórmula final. Ó, gente, essa fórmula final é justamente o que eu acabei de falar, que é a fórmula mínima. O seguinte esquema geral. Que esquema é esse, então? Vamos ver. Eu tenho aqui uma estratégia que é a seguinte. O meu átomo C, que é o metal, ele é o cátion. Ele é a parte positiva. O átomo Y é a parte negativa. Então, vou pegar aqui no caso do sódio. Voltando no exemplo anterior. Eu tenho aqui o sódio e tenho aqui o cloro. Então, lembra que o sódio era mais 1, o cloro é menos 1. Como as cargas aqui são cargas equivalentes, o que acontece? Essas cargas equivalentes vão nos dizer o quê? Vão nos dizer que eu tenho 2 elementos de cargas opostas. Então, a carga aqui é 1 e aqui é menos 1. Quando as cargas são equivalentes, eu posso anular essas cargas aqui, ó. Então, ok. Aí eu vou formar o famoso cloreto de sódio aqui. O problema e se a carga for 2 aqui e aqui for 3, né? Se a carga não for igual, aí teremos um problema. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a regra, que chama regra de zerar essas cargas. Ou seja, a soma das cargas tem que ser igual a zero. O que eu vou fazer aqui, então? Eu vou tombar essas cargas. Quando eu tombo essas cargas, eu estou somando essas cargas e estou zerando. Vou te mostrar aqui no exemplo prático. Se eu pegar aqui o cálcio, que é da família 2A, carga mais 2. Se eu pegar o flúor, que é da 7A, menos 1, eu não posso zerar isso aqui, porque 2 mais 2 menos 1 vai dar 0. O que a gente faz, então? Você vai fazer o que o esquema está aí, ó. Eu tombei essas cargas, joguei o X e o Y. Eu vou fazer como, então? Eu vou descer esse 1 aqui, eu vou descer o 2. Aí eu obtenho a proporção ideal para esse arranjo. Qual é a proporção ideal? É ter um cálcio para 2 flúors. Quer ver? Vamos fazer a soma para você ver aqui. 1 cálcio vezes 2, mais 2. 2 vezes menos 1, multiplicando aqui, deu menos 2. Aí eu posso cortar aqui as cargas. Então, a intenção de fazer esse tombamento é para que tenhamos, para que nós encontremos a proporção do metal e do ametal. Não vai ser sempre 1 para 1. Vai ser 1 para 1, 1 para 2, 2 para 3, 3 para 2. E para determinar essa proporção, a gente vai usar a regra do tombamento que eu acabei de mostrar aqui agora. Exemplo para poder conferir se vocês entenderam então, ok? A camada mais externa de um elemento X possui 3 elétrons
enquanto a camada mais externa do elemento Y tem 6 elétrons. Uma provável fórmula de um composto formado por esses elementos ele quer que nós possamos, então, determinar qual seria a fórmula entre os dois, qual seria a proporção. Então, vamos aqui, eu tenho o átomo X aqui, e esse átomo X aqui, ele tem 3 elétrons na última camada. Eu também tenho um átomo Y, que nesse caso aqui ele tem 6 elétrons. Você sabe que se ele tem 3 elétrons, ele tem que perder os 3. Então, ele vai ter carga mais 3. Ao mesmo tempo, esse Y que vai ter que perder, tem 6 elétrons, ele não pode perder os 6. Ele vai, então, ganhar 2. Ele vai ter carga menos 2. Nós sabemos, portanto, que o X aqui vai ter carga mais 3 e o Y vai ter carga menos 2. Eu não posso cortar. Eu vou fazer o que então? Vamos tombar essas cargas. E aí, quando eu faço isso, eu chego no esquema aqui, ó. X vai perder 3 elétrons, o Y vai ter que ganhar 2, ok? Então, eu tenho 3 mais, 2 menos. Vou fazer com a regra do tombamento. Desce o 2, desce o 3, ou seja, a fórmula provável, o arranjo estável, é X2Y3, alternativa A. Pessoal, ok? Tranquilo? Então é isso aí, pessoal, tá bom? Agradeço muito a sua atenção, muito obrigado e até a próxima aula. Valeu, gente, tudo de bom.